Alô, Leute! Olá, pessoal! Wie geht's? Como vão? Nesta aula, nós vamos trabalhar um pouquinho com mais um verbo irregular, que é o verbo fahren, o verbo ir, dirigir. Então, sempre quando a gente se refere ao verbo fahren como ir, nós sempre estamos, então, dizendo que nós estamos indo com alguma condução. A gente vai de trem, a gente vai de bicicleta, a gente vai de carro, né? A gente vai de ônibus. E aí, indiferente como você for, você nunca vai ir a pé, tá? Então, o fahren, ele é um verbo ir, mas de alguma condução, tá? O verbo que é o ir a pé é o verbo gehen, certo? E ele também pode ser usado para dirigir. Fahren, ele sempre vai terminar em EN, né? Fahren vai terminar em EN. E para a gente descobrir, então, qual é a raiz do verbo que a gente precisa para fazer a conjugação dele, a gente vai tirar este EN aqui e a gente vai ter aqui, ó, a raiz do verbo, que é o fa, tá? Verbstand, fa. Vamos, então, à primeira frase. Como eu sempre digo, é muito importante nós aprendermos a conjugação do verbo e outras questões de gramática através de contextos. A melhor coisa, através de frases. Aqui nós vamos ter a conjugação do verbo e nós vamos também ter várias outras palavras para você aumentar o vocabulário. Então, você já pode sair usando, né? Vamos à primeira frase. Ich fahre nach Hause. Ich fahre nach Hause. Então, eu vou, ich fahre nach Hause, para casa. E aí, você está dizendo aqui, ó, ich fahre, você diz que vai, ou você não está especificando como você vai, mas você está dizendo que você não vai a pé, que você vai ou de carro, ou de bici, ou de trem, tá? Então, ich fahre é o ir, mas com alguma condução, como eu já falei. Ich fahre, eu vou, nach Hause, para casa. Então, aqui nós temos, né, a raiz do verbo, né, que nem nós vimos aqui, e a gente introduz um E no final, né, que é a conjugação com a primeira pessoa. Ich fahre. Então, ele sempre vai terminar em E. Ich fahre nach Hause. Então, é bom você também repetir as frases para memorizar a pronúncia. Du fährst zur Stadt. Du fährst, então, du fährst. Aqui nós temos uma mudança, né? Então, aqui, primeira coisa, o verbo na segunda pessoa sempre vai terminar em ST. Isso é uma regra geral, tá? No presente vai ser assim, ó. Du fährst, tá? Então, terminou em ST. Mas aqui, o que aconteceu na raiz do verbo? Ele teve uma mudança de A. Nós agora estamos usando um A tremado. Que é, quando a gente pronuncia como um E, né? Du fährst zur Stadt. Então, tu vais para a cidade. Então, essa é a mudança. Por isso, ele é um verbo irregular, porque no presente já a gente consegue ver que ele tem uma mudança na raiz do verbo. Quando acontece essa mudança na raiz do verbo, ele é considerado um verbo irregular. Muitas vezes a gente tem um verbo irregular, mas a mudança não aparece no tempo presente, ele aparece em outro tempo verbal, pode ser no passado, né? Então, às vezes, a gente até tem algumas listinhas, assim, que dizem os principais verbos irregulares. Quando a gente sabe, né, que esses verbos têm essa mudança, é bem tranquilo depois, porque aí, quando eles têm a mudança no do, essa mesma mudança vai ocorrer na terceira pessoa, né? Então, sabendo a terminação do verbo e sabendo qual a mudança que ocorre, fica tranquilo. Du fährst zur Stadt. Então, por isso é importante vocês memorizarem a frase também, né? Não somente o verbo, porque aí, memorizando o verbo só, depois vocês ainda precisam memorizar o vocabulário separado, vocês vão perder muito tempo. E a ideia é vocês otimizarem o tempo de vocês, né? Vocês não perderem tempo com isso. Então, por isso é importante estudar com a frase, tá? Du fährst zur Stadt. Tu vais para a cidade. Sie fährt morgen nach São Paulo. Er é ele, sie é ela. Fährt, aqui nós temos o verbo, então, novamente, mudou no do, vai mudar no e, no sie também, tá? E a terminação aqui é a mesma, então o e, a e o sie sempre vai terminar em T. Aqui também vai terminar em T, mas além disso, então, nós temos mais uma mudança aqui, que é o A tremado, tá? Então, o e, a e o sie sempre, a terceira pessoa do singular, vai ter, então, o A tremado. Er fährt morgen, amanhã, para
São Paulo, São Paulo. Então, aqui, pessoal, o nach a gente vai usar quando a gente vai para alguma cidade, alguns países também que não tem artigo, também a gente usa o nach. Por exemplo, se fosse Brazilian, seria nach Brasilien. Se fosse Suíça, aí eu não diria nach Schweiz. Aí a Suíça tem, né, um artigo, por isso seria, então, in die Schweiz. Os Estados Unidos também, in die USA. Mas os países e as cidades que não têm artigo, a gente vai usar, então, o nach. Sempre é o para, né, para cidade, países que não têm artigo, tá? Sie fährt morgen nach São Paulo. Mas a grande notícia é que a grande maioria não tem artigo. Então, a grande maioria é com nach. Se você tiver que optar, opte então pelo nach, tá? Wir fahren um 17 Uhr los. Wir fahren um 17 Uhr los. Então, aqui nós temos o verbo losfahren. Ele é um verbo separável, né? Fahren los. Então, este los aqui faz parte do verbo. O losfahren quer dizer sair, não é só ir, né? Então, ele é sair. Eu achei interessante colocar algum outro verbo também, mas aqui, ó, vai ser a mesma situação, tá? O prefixo aqui não vai alterar nada, tá? Então, ele só vai, a gente vai colocar ele aqui, de acordo com a regra. O prefixo sempre vai ir no final da frase. E aí, aqui na segunda posição, então, nós vamos conjugar o verbo com a primeira pessoa do plural, que é o wir, nós. Então, wir fahren. Vocês notaram aqui, ó, na primeira pessoa do plural, a gente não tem mais essa alteração aqui na vogal, tá? Então, aqui, ó, fahren ficou igual, novamente, tá? A terminação em EN sempre vai ser EN. E aqui a raiz ficou igual, tá? Wir fahren, então, nós sairemos um 17 Uhr, né? Um 17 Uhr, às 17 horas. O los, então, faz parte do verbo. Fahren los, nós sairemos. Ihr fahrt zusammen. Ihr fahrt zusammen. E a vocês, né? Fahrt, vão, né? O verbo ir. Então, fahrt zusammen, juntos. Zusammen. O Z sempre vai ter som de TS. Zusammen. Fahrt. Ó, aqui também não tem mais o A tremado, porque é a segunda pessoa do plural. E a terminação sempre vai ser em T. Fica igual, tá? Sie fahren sehr gut. Eles ou elas dirigem muito bem. Sie fahren. Então, aqui nós temos a ideia também de dirigir. Se eu digo assim, ó, Sie fahren sehr gut, eu estou dizendo que ela dirige, a pessoa dirige bem, né? As pessoas, porque o Sie aqui é eles ou elas, né? Sie fahren, então aqui ficou igual ao infinitivo, não vai ter a mudança aqui na vogal, porque só acontece a mudança no du e no e e no sie, nos outros não altera nada. Continua tudo igual à conjugação. O sehr gut é muito bem. Fahren Sie gern? Fahren Sie gern? Então, você gosta de dirigir? É uma pergunta, então, com um tratamento formal, né? O Sie maiúsculo sempre vai se referir ao senhor, senhora, você mais formal. E como é uma pergunta de sim ou não, eu começo, então, o verbo aqui no início. Você gosta de dirigir? Fahren Sie gern? Então, o gern tem uma ideia, né, de gostar, porque ele está acompanhado de verbo aqui, tá? Então, em alemão, ele não é um verbo gern, tá? Ele só tem o sentido de gostar. Você gosta de dirigir? Fahren Sie gern? Então, relembrando, né, a alteração de A para A tremado só vai ocorrer no du e no ea e no sie. O resto fica a conjugação bem normal, tá? Se você não assistiu às outras aulas da série Primeiras Frases em Alemão, eu recomendo que assista, porque elas todas são muito legais para você aprender o alemão, tá? Então, elas começam do zero e vão aumentando, né, o vocabulário, vão aumentando gradualmente, então, o nível, tá? Então, eu recomendo que você realmente veja todas essas aulas. E nós também temos várias outras aulas de vocabulário, nós temos algumas aulas também de um pouquinho de gramática para quem gosta, então, eu recomendo que você assista a todas elas. E eu quero ver você na próxima aula. Bis bald!